Olá, graça e paz. No livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, nesse texto, ele está evidenciando que Cristo, de fato, ele foi 100% Deus e 100% homem. E também está falando a respeito dos sentimentos que haviam no coração de Jesus. E quando nós falamos de sentimentos, nós estamos falando a respeito das nossas motivações, das nossas intenções, o que nos motiva, o que nos leva a fazermos tudo aquilo que fazemos. E nesse texto ele está dizendo que Cristo, quando ele estava na sua forma de Deus, na sua forma divina, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele assumiu essa posição de se esvaziar de toda a sua glória, de todo o seu poder, para vir à terra e servir, assumir uma forma de servo. E isso diz respeito a todos os títulos que nós adquirimos, todos os títulos celestiais, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, missionários. Isso diz respeito aos nossos títulos, que é esse mesmo sentimento que havia no coração de Jesus que precisa haver também no nosso coração, de nos esvaziarmos, de assumirmos a forma de servo e servirmos a igreja de Jesus, estarmos sempre prontos a servir sem esperar nada em troca. É óbvio que é maravilhoso quando há uma reciprocidade, quando recebemos em troca aquilo que ofertamos, aquilo que entregamos às pessoas. Mas o sentimento que deve haver no nosso coração é: eu estou fazendo para os homens como se eu estivesse fazendo para o meu Pai, como se eu estivesse fazendo para o meu Deus. Assumir essa condição de servo, se esvaziar e servir em todo o tempo. E Paulo também está dizendo que quando Jesus ele deixou essa forma divina e assumiu a sua forma humana, a sua forma carnal, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E é a mesma coisa que nós precisamos fazer na nossa condição humana, na nossa limitação, nas nossas fraquezas, debilidades e dificuldades. Nós precisamos nos humilhar, sermos obedientes até a morte e morte de cruz, porque é para lá que nós estamos indo. A cruz que Jesus ele nos convidou a carregarmos quando ele disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse: aquele que quiser, e nós decidimos segui-lo. Então essa cruz que nós estamos carregando, nós seremos crucificados nela, assim como Jesus também foi crucificado na cruz que ele carregou. Por isso, nós precisamos ter o mesmo sentimento em nossos corações, os mesmos sentimentos que haviam no coração de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Em tudo que você fizer para Deus, que haja no seu coração o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus. Olhe para Ele. Por esses dias, o Senhor tem falado muito isso comigo, para olhar para Jesus, que a igreja precisa voltar a olhar para Jesus, porque Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão a ser seguido. Então, igreja, vou falar especificamente, igreja do Brasil, vamos olhar para Jesus novamente, volte a olhar para Jesus, volte a tê-lo como a sua prioridade, volte a erguer esse altar de prioridade para Ele no teu coração, naquilo que você faz no dia a dia, e dessa forma nós vamos alcançar o que Jesus alcançou. E o texto continua dizendo que Ele alcançou um nome que está acima de todo nome, Ele alcançou um trono à destra de Deus Pai, porque quando Ele estava na sua forma divina, Ele se humilhou, ele se esvaziou, e quando ele estava na sua forma humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E a minha oração é: Deus, que haja em nós, que haja em nossos corações o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus.